É primeiro dentro e depois fora, porque fora é um espelho do dentro. Vamos treinar a coragem de nos arrumar olhando para o espelho? Hã? Parece confuso. Vamos lá? Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas no dia a dia, na constância, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra I do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia e de introspecção diária. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área, começando sobre a importância das emoções. É primeiro dentro e depois fora, é sobre como você se sente, é sobre como você pensa, e isso vão gerar as ações, vão gerar os resultados. Portanto, escalhe as emoções, vigie seus pensamentos, do descendente para o ascendente, do vicioso para o virtuoso, usando as ferramentas do mindfulness, a atenção plena. Esteja com a atenção aonde você está, fazendo o que você está. Isso é treino. Usamos também as afirmações. O que você repete mentalmente por você? Faça afirmações virtuosas. Visualização. A mente, ela não tem noção do que realmente é realidade e imaginação. Portanto, visualize constantemente a vida leve que você quer, como você quer, e use a escrita de forma terapêutica. É necessário colocar em palavras. Você pode também mandar áudios para você mesma. É importante esse falar para esvaziar as angústias. Use essas ferramentas, porque a mente, ela está sempre pensando. É isso que a mente faz, ela pensa. O coração bate, os pulmões respiram, a mente pensa. Portanto, essa mente precisa de um foco virtuoso, um foco saudável, porque senão ela vai ficar girando o disco vicioso e vai te levar a ações viciosas e resultados viciosos. E a roda leve é a ferramenta, é a materialização da introspecção diária, onde você escreve dia a dia como você está. Como tem sido essa sua roda leve? Como tem sido essa materialização dessa introspecção diária? Falamos também do pessimista, o otimista e o realista. O pessimista fica reclamando do vento. Quantas e quantas pessoas vivem reclamando do vento? Já o otimista só espera, só fica esperando, só tem esperança. A esperança sim é importante, mas ela precisa de ação. E o realista junta essa esperança, junta a observação e segue viagem. Ajusta as velas e segue, observando o que tem, com esperança no coração e ação. Porque sabe e trabalha para isso, para que o ciclo de dor, o ciclo da ferida da criança interior seja sanado. Porque não começou com você, é transgeracional e é uma escolha. A partir do momento que você sabe disso, ok, eu escolho que termine em mim e faço o que é possível, o que é necessário para que termine em mim e melhore a partir de mim. Usando a intuição, quando se abre espaço, se observa como se está, consegue ouvir essa intuição. É esse olhar a partir de dentro de si. A intuição é a bússola da vida leve. E o sofrimento? O sofrimento é sempre, sempre, sempre resistência ao que é. A dor, ela é inevitável.
inerente a esse plano material e dual que nós vivemos, mas o sofrimento é opcional. Sim, tem o que gostaríamos que fosse e tem o que é real. Treine reconhecer rapidamente esse sofrimento. Acolha, contextualize e transforme. Deixe a dor ser apenas dor e que ela não se transforme em sofrimento, porque tudo é perfeito como é. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e sempre colabora, coopera para o bem. E no último áudio dessa área nós juntamos mais um tijolinho. Você está fazendo introspecção diária ou repetição diária? Está fazendo básicos ou automáticos? Não dá para treinar a consciência de forma passiva. A consciência, ela é ativa, é atenção plena, não atenção passiva. É sobre educar o seu ser para ter resultados mais leves e não tem leveza de forma inconsciente. Você tem absorvido esses conteúdos e nutrido o seu ser ou simplesmente trazendo obesidade intelectual? Vá trabalhando passo a passo, fazendo introspecção diária da melhor forma que você puder. Sim, tem dias que você vai conseguir agir mais e melhor e tem dias que vão ser mais desafiadores. Isso também é informação. Bora avançar? Nós estamos entrando no penúltimo ciclo da jornada da Fênix. Nós passamos do áudio 300. Faltam mais 60 áudios. Como tem sido para você essa jornada até aqui? Para mim, ela tem sido transformadora. Sim, transformando dor, transformando desafios, conseguir organizar os meus pensamentos, organizar os meus estudos em um processo tem sido desafiador e transformador por aqui e por aí. No ciclo anterior, nós falamos sobre a serenidade. Foi o ciclo da serenidade. Treinamos a aceitação do que nós não podemos modificar. Agora nós estamos entrando nesse penúltimo ciclo. Esse penúltimo ciclo é o ciclo da coragem. Coragem para modificar o que podemos, o que está a nosso alcance dia a dia, momento a momento. Nós vamos falar e treinar esse ciclo sobre ação deliberada e intencional. Eu faço as ações com coragem, de forma deliberada, com a intenção, eu me lembro do que está dentro, não com a expectativa, e ajo com destemor. O que é destemor? É o não ter medo. É olhar para o medo e agir apesar do medo. Isso é coragem. Destemor é sem medo. Mas não é retirando o medo, é agir apesar do medo, porque o medo é apenas medo do desconhecido e o desconhecido continua desconhecido até se tornar conhecido. Parece complexo. Ficar explicando pode às vezes até confundir mais. Portanto, é mais ação do que explicação. Imagina eu ficar explicando toda a teoria de como se anda de bicicleta sem se andar de bicicleta. É sobre pega aqui, pisa aqui, parará, vai, anda. Não, mas como? Vai e anda. Você precisa sentir no seu corpo como que é. É sobre isso. Eu vou explicar, mas precisamos agir. Fica até mais complexo ficar falando, porque fica difícil de imaginar. É sobre fazer. É agir apesar do medo, sabendo que outras pessoas já conseguiram. É sobre o ombro de gigantes. É sobre isso que eu baseio todo o meu processo de transformação e ensino vocês. Eu pesquiso o que já funcionou ao longo do tempo. Vou repetir a chamada. É primeiro dentro e depois fora. Isso eu digo repetidamente, porque fora é um espelho do dentro. Nós vemos os resultados através do que está dentro. Quando a gente se lembra disso,
Ah, tá, então eu preciso ajustar e me concentrar dentro, nas minhas intenções, dentro, não nas expectativas que estão fora. É abrir mão do vício do controle do fora e me concentrar no que eu tenho controle dentro. Portanto, vamos treinar a coragem de nos arrumar olhando para o espelho. Quando a gente faz isso fisicamente, nós estamos olhando o nosso rosto, o nosso cabelo e vamos ajustando a nossa imagem conforme o reflexo que nós vemos no espelho. É a mesma forma na vida. Nós vamos olhando o que está fora, olhando o reflexo e vamos ajustando o que podemos ajustar dentro, porque esse reflexo fora, ele vai mudando conforme as nossas ações. Nessa introspecção diária, nós enxergamos esses padrões, enxergamos o que está dentro, vemos, temos coragem de olhar esse reflexo no espelho. Tem gente que está tão desgostoso com a imagem, que tem desconforto de ter coragem de olhar para o espelho físico, real, que reflete a nossa imagem e também tem medo de olhar para a vida, os resultados da vida. Então, vamos ter coragem de olhar esse reflexo real do nosso corpo e olhar esses reflexos da vida e perceber quais têm sido os nossos padrões, as nossas dificuldades de agir, quais são as expectativas equivocadas e ajustar para intenções alinhadas, perceber aonde a gente sempre escorrega, descobrir do que temos medo e a roda nos mostra esses padrões. Nós já preenchemos roda por um bom tempo nesses 300 áudios. Enxergue esses padrões e agora tenha coragem para agir apesar do medo. Porque isso é coragem, não é a ausência do medo. Quando eu falo destemor, não é retirar o medo, é agir apesar do medo, agir apesar da insegurança, agir apesar da dificuldade, agir apesar da imperfeição. Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente vai se desequilibrar, vai ser meio descoordenado, vai ser meio estranho, mas nós vamos ficar bons andando de bicicleta, apenas andando de bicicleta, apenas treinando, apenas fazendo. E uma vez que nós aprendemos, nós nunca mais esquecemos. Eu falei áudios atrás que existe essa beleza da memória muscular, mas nós também temos a memória emocional e a memória mental. Portanto, treine, 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 haja, apesar do medo, da insegurança, da dificuldade e da imperfeição. E é isso que faremos esse ciclo, porque a partir disso nós vamos ter essa coragem para modificar o que podemos modificar e ir modificando no gerúndio da melhor forma possível. Não fugir já é uma grande mudança. Não recuar já é uma grande mudança. Conseguir ficar parada na direção do que você quer, da leveza, já é uma ação, já é coragem. E lembrando das suas ações, do que é problema seu, lembra dos 3 problemas? Concentre-se nos seus problemas. E o que você não pode e precisa abrir mão é do controlar fora, dos problemas dos outros e também dos problemas de Deus. Sabe esses problemas maiores? Pois é problema de Deus. E a introspecção diária é justamente o momento de perceber e soltar essas tensões do corpo. Observar e buscar esvaziar a tagarelice da mente. Observar as emoções sem julgar. Emoções são apenas emoções, são apenas mensageiras. E só observa, sem julgar. É sobre criar espaço para o processo, curar sua dor e curar também a dor transgeracional. Não é sair resolvendo o problema dos outros, é essa dor transgeracional que está dentro de você. É o momento de escuta e cuidado da sua criança interior. A introspecção diária é abrir espaço para a sua intuição. O que é que a sua intuição tem te dito? Porque é primeiro dentro
e depois fora, do centro para as bordas, cíclico e em camadas. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Common Place Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360, o que é que ela tem te dito. Passe o olho no mapa da transformação. Ele tem pérolas diárias, constantes, para os momentos desafiadores e para os momentos que estão bons também conseguirem melhorar e evoluir ainda mais. E o hábito angular dessa área, como está? Como foi essa semana? E a sua lista de afirmações, como anda? Se autorize constantemente. Faça as visualizações, faça a escrita. Mantenha o mindfulness. A meditação de 5 a 20 minutos por dia pode ser parcelado, pode ser parado, pode ser em movimento, mas vá evoluindo na medida do possível, vá melhorando. Mantenha também o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de introspecção diária. Como é que está? Como é que foi a roda traseira essa semana que passou? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer na área de introspecção diária. E levando tudo isso em consideração. Quais serão as ações que você fará ou deixará de fazer na semana que está por vir? Essa será a direção da sua roda dianteira. E quais são ações possíveis para o curto e curtíssimo prazo nessa área de introspecção diária? É sobre o mínimo leve e viável. Qual é? Pro agora, pro hoje e pro amanhã. Lembre-se e mantenha a RPM, a respiração pausada meditativa, para reduzir a RPM, que é a rotação por minuto, essa vida acelerada que nós costumamos ter com tantos meios de informação e tantas telas, tantos estímulos. Desacelere essa rotação por minuto e acrescente respiração pausada meditativa e adie o julgamento, porque é primeiro dentro, depois fora. E fora é como está dentro e só expande quem está no centro. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer treinar e ter cada vez esse músculo da coragem mais forte? Ter essa capacidade, essa habilidade de agir apesar do medo, quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora, e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.